Thunderbolts pode ter começado como mais uma aposta duvidosa da Marvel, mas surpreende ao entregar o que a franquia precisava há muito tempo. Emoção, personagens quebrados tentando se reconstruir e uma narrativa que finalmente tem algo a dizer, não é nada só vazio que tá preenchendo um calendário do MCU. Nesse vídeo eu vou te contar por que esse filme pode ser o início de uma reabilitação emocional do MCU e por que você deveria assistir com os olhos bem atentos. A trama acompanha um grupo de anti-heróis: Yelena, Bucky, Guardião Vermelho, Agente Americano, Fantasma e Treinadora, todos reunidos por Valentina de Fontaine, que aqui, meus amigos, está mais calculista do que nunca, tá? Falar uma coisa, eu amo a Julia porque ela é maravilhosa, perfeita, eu sou cria de Seinfeld, então assim, ela é tudo. Mas diferente de outros times da Marvel, esses personagens têm uma bagagem emocional real. Cada um deles traz uma culpa, traz um trauma, traz aquela pergunta incômoda: será que ainda dá tempo de ser alguém melhor na minha vida, na minha existência? Podemos dizer aqui em unanimidade que Florence Pugh é o filme. Ela é um acontecimento, ela domina o filme inteiro é dela. É todo da Yelena. Sua personagem é intensa, vulnerável, carismática, ela brilha nas cenas de ação, mas também nas discussões que tem com o Guardião Vermelho, onde o humor não é só um alívio cômico, mas também uma parte de afeto, parte da dor e também da relação deles. Todas as cenas que esses dois dividem são coisas impressionantes. Eles trazem, assim, uma potência de família incrível, impecável. Até o David Harbour tá, assim, impressionante neste filme. Já Lewis Pullman como Sentinela é um ponto fortíssimo até da trama. Ele não é só um vilão, mas aqui ele desempenha um papel de ser um espelho distorcido dos heróis, sendo o caos interno em forma de ameaça física. E ele acaba forçando cada uma das pessoas que ele interage a confrontar o que há de mais feio em si próprio. Aqui o longa não tenta ser grandioso o tempo inteiro, ele desacelera muita coisa, ele olha para os personagens, ele escuta seus personagens e principalmente os seus silêncios, os seus vazios, os seus vácuos. E isso já é um baita diferencial para um estúdio que parecia muito mais preocupado em vender produtos do que contar histórias. Inclusive, uma sacada genial é o roteiro deste filme, que traz muitas piadas a respeito da fase atual da Marvel, de trazer personagens, de trazer complexidade, de ter sentido para a apresentação de personagens. Tem muita coisa no roteiro que é uma alfinetada ao próprio MCU. E a direção aqui do Jake é mais contida, é próxima, traz um visual sombrio e sóbrio também, e uma trilha sonora completamente inquieta, que casa perfeitamente com o estado emocional de cada um dos personagens, e principalmente da Yelena, que, como eu falei, carrega o filme nas costas. E o mais importante aqui, que tanto eu quanto você que está me assistindo provavelmente se pergunta o tempo inteiro quando tem um filme da Marvel: sim, Thunderbolts prepara o terreno para projetos futuros, e não é só uma preparação feita de qualquer jeito, sabe? É uma preparação efetiva. Aquela preparação de futuro, de preparação de histórias futuras que a gente via na fase da Saga do Infinito, que você sentia de fato que a história iria para algum lugar, não era um trailer estendido, mas sim uma consequência e uma evolução, que aquelas histórias ali vão caminhando e evoluindo para algo maior. Finalmente, né? Porque a gente estava tendo uma leva de filmes que traziam muitas coisas, muitas informações, muitos personagens, mas que acabavam não levando a lugar nenhum. E quando tentou levar, que foi com Kang, deu ruim e tiveram que reformular tudo de novo. Então, assim, pelo menos aqui a gente tem um norte e que a gente parece, né, se não derem para trás em algum momento, parecem estar seguindo o caminho direitinho. E de fato existe um caminho. Porém, tem muita coisa que é um didatismo talvez excessivo, mas apesar disso, mesmo sendo didático, tem uma coisa de bom, que é não subestimar o espectador e não trata também os seus personagens como figurinhas repetidas, que já é um gabarito enorme. Sim, aqui a gente tem uma equipe de Thunderbolts completamente diferente dos quadrinhos, mas pro MCU acaba funcionando bem, até porque a Marvel acaba jogando com outras cartas, trazendo um espírito de redenção e conflito moral que continua muito firme. E o mais importante, temos 2 cenas pós-crédito, tá?
Uma é um alívio cômico que a gente gosta ali da Marvel, mas pelo menos é uma piadinha interessante e que faz sentido na história, não é um negócio feito de qualquer maneira. E a outra, que é algo assim que eu entrei em surto quando eu vi. E que te dá um leve spoiler se você for uma pessoa muito atenta, que fique olhando os créditos bem até o final e não fica mexendo no celular, tá? Porque o spoiler das musiquinhas aparece sobre o que se trata a cena pós-crédito. Mas essa cena pós-crédito, que inclusive eu vou fazer um vídeo separado falando somente dela, traz um começo do fim, sabe? É o começo de uma fase que realmente vai para algum lugar e é o fim de uma fase de projetos soltos, sem nenhum tipo de narrativa que se sustente a longo prazo e personagens que acabam ficando esquecidos no churrasco. Tem tudo para ser uma nova fase super promissora da Marvel. Se você curte espionagem, dilemas morais, personagens falhos tentando acertar alguma coisa na vida, esse é o seu momento para assistir Thunderbolts, que estreia nos cinemas no dia 1º de maio. Então dá o seu like, comenta o que achou do filme e se você ainda não viu, corre para assistir. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais e também me segue na newsletter, onde eu coloco as críticas primeiro por escrito por lá e você recebe totalmente de graça no seu e-mail. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo e tchau!